Era uma manhã comum na escola quando Camila, uma adolescente tímida de roupas simples, entrou na sala carregando seus livros gastos. Bastou alguns segundos para que os colegas começassem a rir. Um deles cochichou alto. "Olha só a nerd da biblioteca. Parece que pegou a roupa da avó." As risadas ecoaram até os corredores. Camila abaixou a cabeça, fingindo não ouvir. Mas por dentro, seu coração ardia. Queria desaparecer, sumir dali, mas em silêncio jurou a si mesma que um dia faria todos engolirem aquelas palavras. A dor da humilhação transformava-se em uma promessa íntima, gravada fundo em sua alma. Os professores tentavam manter a ordem, mas nada calava os risos maldosos. Para muitos, era apenas mais um episódio de zombaria. Para Camila, era o combustível de uma chama invisível. Ela venceria pelo estudo, pela disciplina e pelo esforço que ninguém valorizava. Anos se passaram e o destino preparou um encontro inesperado. A mesma escola, os mesmos corredores, só que agora em um contexto diferente. Os que antes riram aguardavam ansiosos para conhecer a nova direção da instituição. Foi quando a porta se abriu e os passos firmes ecoaram no corredor. Vestida com elegância e confiança, Camila entrou. E diante do olhar surpreso de todos, foi apresentada como a nova diretora da escola. Naquele instante, o silêncio tomou conta. Quem ria, perdeu a voz. Camila cresceu em uma família simples, onde cada conquista era fruto de muito esforço. Seus pais trabalhavam longas horas para manter a casa e muitas vezes o dinheiro mal dava para as contas básicas. As roupas que usava na escola eram reaproveitadas, os livros vinham de doações e o lanche, quando existia, era sempre modesto. Na sala de aula, sua timidez a tornava alvo fácil. Bastava levantar-se para ler ou responder uma questão para que as piadinhas surgissem. "Você só sabe estudar, não tem vida?" zombavam alguns colegas. Cada riso era uma ferida, mas também um lembrete de que ela precisava encontrar uma saída para não ser definida por aquilo. Apesar da dor, Camila tinha uma chama interna que a mantinha firme. Passava horas na biblioteca, mergulhada em livros que a faziam sonhar com mundos maiores que aquele corredor cruel. Sua maior arma não era a resposta atravessada, mas o silêncio produtivo, onde cada página lida se transformava em munição para o futuro. Fora da escola, ajudava a mãe nas tarefas domésticas e o pai em pequenos serviços. Mesmo exausta, ainda encontrava forças para estudar à noite, iluminada apenas por uma lâmpada fraca no quarto compartilhado. Enquanto outros zombavam dela, Camila cultivava paciência e disciplina, como quem rega uma semente, sabendo que um dia ela floresceria. E assim, a menina que parecia invisível aos olhos dos colegas, estava moldando em silêncio a mulher que todos um dia teriam que respeitar. O que ninguém imaginava é que a promessa feita em lágrimas dentro daquela sala seria cumprida em grande estilo, anos depois, diante de todos. Era uma tarde chuvosa quando a professora pediu para que Camila apresentasse um trabalho em frente à turma. Ela caminhou até a lousa com passos tímidos, segurando folhas já amassadas pelo nervosismo. Antes mesmo de começar a falar, um colega soltou em voz alta: "Atenção, pessoal, a biblioteca ambulante vai dar aula." As risadas ecoaram, cortando-lhe a voz. Camila tentou continuar, mas a cada frase era interrompida por cochichos e gargalhadas. Alguns imitavam seu jeito de falar, outros faziam piadinhas sobre sua roupa simples. O rubor subia em seu rosto, as mãos tremiam, mas ela respirava fundo, determinada a não largar o trabalho. Queria, ao menos, terminar aquilo que havia preparado com tanto esforço. A professora tentava impor ordem, mas o barulho era mais alto que sua voz. Para os colegas, aquele era um espetáculo divertido. Para Camila, era um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Ainda assim, dentro do peito, uma voz insistia: "Aguenta firme, você ainda vai provar quem é."
Ao fim da apresentação, os aplausos foram irônicos, cheios de deboche. Camila voltou para o lugar com os olhos marejados, evitando encarar qualquer um. Naquele instante, parecia pequena, esmagada pelo peso do desprezo coletivo. Mas, por trás do silêncio, nascia uma força invisível que transformaria aquela dor em combustível. O episódio ficou marcado em sua memória como uma ferida aberta. Mas também foi nesse dia que Camila prometeu a si mesma que jamais deixaria as palavras dos outros decidirem quem ela seria. Era apenas o começo de uma longa jornada, onde cada humilhação seria transformada em motivo para vencer. Naquela noite, depois da apresentação humilhante, Camila chegou em casa em silêncio. Deixou a mochila no canto do quarto e se jogou na cama, escondendo o rosto no travesseiro. As lágrimas que havia segurado na sala de aula finalmente escorreram, pesadas e quentes. Mas, entre soluços, uma decisão começou a nascer. Ela não deixaria aquilo definir sua vida. Levantou-se, enxugou os olhos e pegou um caderno. Escreveu em letras grandes uma frase que seria seu mantra: "Eu vou vencer pelo estudo." Colou aquele papel na parede, bem ao lado da mesa improvisada, onde passava as noites revisando conteúdos. Era um pacto silencioso, feito apenas consigo mesma e com seus sonhos. A partir daquele dia, cada risada que ouvia na escola se transformava em combustível. Quando diziam que ela era esquisita demais, Camila respondia com mais horas de leitura. Quando zombavam de suas roupas, ela mergulhava nos exercícios de matemática. Seu silêncio já não era submissão, mas uma forma de gritar para o futuro. Os pais, embora simples, perceberam a determinação da filha. Faziam o possível para apoiá-la. O pai consertava lâmpadas velhas para que ela tivesse luz. A mãe arrumava livros usados em feiras de bairro. Camila entendia que não estudava apenas por si, mas também por eles, que sempre acreditaram no seu valor, mesmo quando o mundo duvidava. E assim, no coração daquela menina humilhada, nascia uma promessa inquebrável, um voto silencioso que a acompanharia durante anos, como uma chama que jamais se apagaria. O que ninguém imaginava é que essa decisão tomada em lágrimas seria o início de uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas também a de todos que um dia riram dela. Os anos seguintes foram de batalhas silenciosas para Camila. Enquanto muitos de seus colegas se divertiam em festas, ela passava noites em claro estudando à luz de uma lâmpada fraca. Emprestava livros da biblioteca, fazia resumos em cadernos velhos e usava cada minuto como se fosse ouro. Para ela, o conhecimento era a única chave capaz de abrir portas que o preconceito tentava trancar. Na faculdade, a rotina não ficou mais fácil. Trabalhava de dia em empregos temporários para pagar as contas e estudava à noite. Houve momentos em que pensou em desistir, mas a lembrança das risadas e das humilhações voltava como um lembrete. Não podia parar. Cada aprovação em uma prova era como um tijolo colocado em seu castelo de conquistas. Camila aprendeu cedo que disciplina vence talento quando o talento não se esforça. Enquanto alguns desistiam pelo caminho, ela se destacava pela persistência. Professores notaram seu empenho e passaram a incentivá-la, oferecendo oportunidades de estágio e recomendando-a para bolsas de estudo. A menina que antes era motivo de chacota começava a ser reconhecida por sua inteligência. Após a graduação, mergulhou nos concursos públicos e na formação continuada. Não foi fácil. Foram reprovações, noites de ansiedade e dias de incerteza. Mas a cada derrota, Camila voltava mais preparada. Com o tempo, conquistou títulos, respeito e espaço em ambientes onde antes se sentia invisível. Cada degrau alcançado era mais do que uma vitória pessoal. Era a prova de que ninguém é definido pela opinião dos outros. Camila já não era mais a menina que chorava escondida no travesseiro.
Estava se tornando a mulher que um dia entraria pela porta da escola não como aluna humilhada, mas como diretora respeitada. O convite chegou de forma inesperada. A antiga escola de Camila passava por mudanças e buscava uma nova direção. Seu nome surgiu entre os mais qualificados e, após um processo seletivo rigoroso, ela foi escolhida para assumir o cargo de diretora. Ao receber a notícia, fechou os olhos e lembrou da adolescente que chorava nos corredores. Era como fechar um ciclo. No dia da posse, os corredores estavam cheios de professores, funcionários e até alguns ex-colegas que ainda mantinham laços com a escola. Para muitos, era apenas uma cerimônia comum, mas para Camila, cada parede, cada porta e cada degrau traziam lembranças de dor e superação. Era como caminhar sobre as próprias cicatrizes, agora transformadas em medalhas invisíveis. Vestida de forma elegante, com passos firmes e olhar sereno, entrou pelo mesmo corredor onde anos antes havia sido alvo de piadas cruéis. O silêncio foi imediato. Alguns reconheceram seu rosto, outros demoraram a acreditar que aquela jovem agora era a nova autoridade máxima da instituição. Ao ser apresentada, o auditório se encheu de aplausos. Mas entre as palmas havia também expressões de espanto, especialmente dos antigos colegas que um dia a humilharam. Eles jamais poderiam imaginar que a menina tímida, vestida com roupas simples, se tornaria diretora da escola. E naquele instante, Camila sentiu que não precisava de vingança, nem de palavras afiadas. Sua presença ali já era a maior resposta. A menina invisível havia se tornado a líder que todos agora tinham que respeitar. O anúncio ecoou pelo auditório. Senhores, apresento a nova diretora da escola, Camila Ferreira. Por um segundo, o silêncio reinou absoluto. Olhares se cruzaram em incredulidade e alguns chegaram a arregalar os olhos como se não acreditassem no que ouviam. O nome soava familiar demais, impossível de ignorar. Na plateia, dois antigos colegas que haviam liderado as zombarias trocaram olhares constrangidos. Lembraram-se das vezes em que fizeram piadas cruéis com as roupas de Camila, das vezes em que riram de suas notas boas como se fossem motivo de vergonha. Agora, cada lembrança vinha acompanhada do peso da vergonha. Camila caminhou até o palco e sorriu com serenidade. Não havia arrogância em seu semblante, apenas a calma de quem sabe que venceu sem precisar rebaixar ninguém. Para os que riram dela, aquele sorriso doía mais do que qualquer resposta atravessada. Era a prova viva de que a vida sabe inverter os papéis com precisão cirúrgica. Alguns tentaram se aproximar após a cerimônia, buscando um aperto de mão ou até uma desculpa disfarçada. Mas a verdade é que nenhum pedido de perdão seria suficiente para apagar os anos de humilhação. Ainda assim, Camila os recebeu com educação, porque entendia que a vitória verdadeira era não se igualar ao desprezo que sofreu. E assim, diante de todos, a menina que antes era invisível se tornou a autoridade máxima da escola. O choque não estava apenas no cargo que ela conquistou, mas na forma como carregava sua história com dignidade. Ali, ninguém mais ousava rir, porque o riso havia perdido a voz diante da grandeza. Quando pegou o microfone, Camila olhou para a plateia e viu não apenas alunos, mas também fantasmas do passado. Inspirou fundo e disse com voz firme: Eu sei como é ser apontada, ridicularizada e até invisível dentro destes corredores. Mas também sei que ninguém deve ser definido pelas risadas ou pelas críticas dos outros. O silêncio era absoluto. Ela contou brevemente sua trajetória. Das noites em claro estudando a conquista do cargo de diretora. Explicou que não estava ali para se vingar, mas para mostrar que o estudo e a disciplina podem transformar vidas. O que me trouxe até aqui não foi sorte, mas dedicação, e cada um de vocês pode escrever sua própria história. Os alunos a ouviam com atenção redobrada.
Muitos se viam refletidos em sua fala, especialmente aqueles que também carregavam inseguranças ou eram alvos de zombaria. Pela primeira vez, sentiram que tinham diante de si alguém que realmente entendia suas dores, porque havia passado por elas. Camila finalizou dizendo: respeito é a base de tudo. Hoje estou como diretora, mas antes de qualquer título, sou uma pessoa como cada um de vocês. Nunca subestimem ninguém, porque a vida tem um jeito curioso de virar o jogo. Sua fala foi seguida por um longo aplauso, carregado de emoção. Naquele dia, a escola não ganhou apenas uma nova gestora. Ganhou um exemplo vivo de superação, de força e de humildade. Para os que riram, ficou a lição amarga. Para os que sofriam, nasceu uma inspiração poderosa. E para todos, ficou claro que o riso cruel jamais vence a determinação. A história de Camila mostra que a vida não esquece as promessas feitas no silêncio da dor. A menina humilhada nos corredores da escola voltou anos depois, não como vítima, mas como diretora, símbolo de resiliência e vitória. Sua presença era a prova viva de que dedicação e disciplina sempre encontram um caminho. O tempo, que parecia cruel na juventude, se transformou em seu maior aliado. Enquanto os risos ecoavam como feridas, Camila respondia com esforço silencioso. Cada livro lido, cada noite mal dormida e cada lágrima escondida se tornaram degraus que a levaram ao topo. O retorno dela à escola não foi apenas pessoal, mas coletivo. Professores, alunos e até antigos colegas aprenderam diante de seus olhos que não se deve subestimar ninguém. A vida tem um jeito irônico e justo de inverter os papéis, revelando grandeza onde antes só viam fragilidade. Mais do que um cargo, Camila conquistou algo que nenhum título compra: respeito verdadeiro. E sua trajetória ecoa como um convite para todos que sofrem: transformar a dor em combustível e a humilhação em degraus para crescer. E eu te pergunto, quantas vezes você já deixou que o riso dos outros te definisse? Será que não está na hora de provar, em silêncio, que o destino ainda pode virar a seu favor? E agora eu quero ouvir você. Já passou por uma situação em que foi humilhado ou subestimado e conseguiu dar a volta por cima? Como se sentiu quando provou o contrário? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas que vivem o mesmo hoje. Se essa narrativa tocou você, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você continua acompanhando histórias reais e emocionantes que mostram como a vida pode surpreender e virar o jogo quando menos se espera. E já fica o convite. No próximo vídeo, você vai conhecer mais uma história marcante, daquelas que nos fazem refletir sobre respeito, humildade e o verdadeiro valor das pessoas. Tenho certeza de que você não vai querer perder.